A crise financeira em um clube de futebol catarinense trouxe à tona um esquema milionário de estelionato revelado com exclusividade pela equipe de jornalismo da Record. Na reportagem de hoje, você vai ver quem são os empresários que estão por trás desse esquema e como eles atuam para atrair investidores. Este é Umbizu Kim, dono da empresa K2 Soccer, criada para atuar na compra e venda de jogadores de futebol e em negócios no mercado esportivo. Qual era o objetivo destas empresas? Fazer vendas, transferências definitivas de jogadores, para que com esses valores milionários, que são as expectativas de todo mundo, pudesse reverter nos investimentos feitos pelo Grupo Baltoro. De 2015 para cá, quando um contrato foi assinado com o time Tubarão, da 2ª Divisão de Santa Catarina, as promessas não foram cumpridas. Nem os salários dos jogadores foram pagos. O caso foi parar na delegacia. Esse aqui foi do grupo, a intenção de demonstrar um pouquinho a nossa insatisfação aí com a situação que está acontecendo aí. A empresa K2 e a Baltoro são os responsáveis pelo clube. Quando a coisa fica feia, e eu acho que é hora, como eu falei, da gente vir aqui, botar a cara e abraçar o projeto, né? Esse é Roberto Minuzzi, ex-jogador de vôlei da Seleção Brasileira, vice-presidente da Baltoro, rede de empreendimentos que engloba a K2. A nossa expectativa é efetivamente receber da Baltoro, porque com a falência da K2 e ela sendo proprietária de 99% do Tubarão, efetivamente desta empresa nós não vamos receber. Então a nossa expectativa é que a Baltoro, né, que é a empresa sede do Kim, responda por essas dívidas. Além de responderem a 73 ações trabalhistas, das quais 20% estariam pagas ou em negociação, segundo nota da assessoria, os dois são investigados por estelionato e crime contra o consumidor. Neste contrato de 2014, a empresa afirma ter 10% dos direitos do jogador Luan, do Corinthians, que na época atuava no Grêmio. Para os investidores, a promessa era de retorno alto, caso ele fosse negociado com algum time do exterior. Entramos em contato com a equipe do Luan, que respondeu não ter informações sobre essa suposta parceria. Essa advogada representa uma das vítimas do esquema, um investidor americano. Obteve informações que tinha uma empresa que investia no ramo de jogadores de futebol e que a rentabilidade nesse investimento seria muito boa. Então, o que ele fez? Ele investiu $300 mil nessa empresa e ele teria uma remuneração garantida. Essa remuneração era garantida de 2% ao mês. O homem, que trabalha como professor nos Estados Unidos, não teria obtido retorno. E quando tentou resgatar o dinheiro, que equivale a quase R$1,5 milhão, ele não conseguiu. A empresa falou que não dispunha de recursos à época para pagar. Um professor, embora lá nos Estados Unidos a remuneração do professor seja melhor do que aqui no Brasil, $300 mil para ele era um volume bem grande de dinheiro para investir. Com uma câmera escondida, fomos conhecer o ponto de encontro dessas negociações. Uma charutaria de luxo do Grupo Baltoro, na capital do Rio Grande do Sul. O garçom nos recebe e nos leva até a sala onde os charutos são escolhidos. Ali também ficam os gaveteiros, com os nomes dos frequentadores assíduos, onde os fumos são armazenados até a próxima visita, como o cofre de um banco. Perguntamos sobre Kim. Isso é bastante, assim, pra fechar negócio, mas geralmente à noite, chegando até depois que fecha. O mais comum, né? A charutaria fica dentro desse conjunto comercial imponente, numa área nobre de Porto Alegre, frequentada pela elite da região. Também atrai clientes de outros estados e até países. Um suíço, por exemplo, teria investido $200 mil no esquema, depois de ser apresentado aqui por um grupo de italianos em uma reunião que aconteceu aqui. Imaginando ter feito um bom negócio, ele ainda teria indicado conhecidos da Europa, pessoas com muito poder aquisitivo, estrangeiros que viram seus investimentos virarem fumaça. Uma das armadilhas da empresa foi colocar uma cláusula nos contratos que estipula que os possíveis processos corram no país de origem da vítima, o que na prática dificulta e deixa a defesa mais lenta. Quando eles fizeram esse contrato, como o nosso cliente era leigo, eles colocaram que esse valor teria que ser cobrado
poderia ser cobrado lá nos Estados Unidos. Se for propor essa ação lá, vai demorar 10 anos e eles não vão ser citados. Outra amarra no documento foi estipular que, em caso de conflito, o problema tem que ser resolvido em uma câmara arbitral, uma espécie de justiça particular, o que faz com que qualquer solução seja mais cara que a justiça comum. Aquela parte financeiramente mais fraca não tem como arcar com os custos e despesas de uma arbitragem. Então, por ser um procedimento caro, às vezes pessoas mais leigas, sem a assessoria de um advogado, acabam assinando um contrato com eleição de um foro arbitral e depois não tem como arcar com os custos desse tipo de demanda. O Núcleo de Jornalismo Investigativo da Record TV passa então a procurar por Kim e Minuzzi. No escritório porto-alegrense, somos autorizados a subir. Falei com o Ricardo e o Kim está em Curitiba, até onde ele sabe. Quem é o Ricardo? O Ricardo é o controller da... Será que ele não falaria com a gente? Ele estava numa reunião. A gente aguarda. Quem nos recebe se apresenta como um faz tudo e estaria ali apenas para buscar correspondências. E veio muita gente bater e cobrar eles. Pode ter alguma coisa de correspondência, mas não mais é coisa jurídica mesmo. Bastante gente atrás deles. Não sei lá, pode ter bastante. Vamos embora sem sermos atendidos, só com números de telefone para contato. Ligamos então, tanto para Minuzzi quanto para Kim. A chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará... Já a sede da K2, em Florianópolis, encontramos fechada. A polícia também. A gente não tem notícias do Kim. Qualquer coisa que eu te fale em relação ao Sr. Kim, eu não o conheço, ele nunca participou de audiência nenhuma, sempre foram representantes legais das empresas, nunca ele. Em posicionamento oficial, a assessoria de imprensa de Jung Soo Kim alega que ele só tomou ciência do inquérito há poucos dias e se colocou à disposição da autoridade policial para apresentar toda a documentação e provar que as denúncias são inverídicas. Depois que começamos a produção desta reportagem, o advogado de Wellington Risadinha foi procurado no final de semana pela K2 Soccer e fechou um acordo com a empresa. O Wellington tem um contrato com a K2 e com o grupo Baltoro. Houve um desacordo comercial entre eles. Esse desacordo foi resolvido por um acordo e não há nada a reclamar. Não houve coação e nem nenhum tipo de difamação de parte a parte. As investigações continuam. Enquanto isso, a bola rola. O jogo só termina quando o juiz apita. E o Tubarão ainda tem esperanças de vencer essa partida, mesmo sabendo que vai ter que ser na raça. E se o aporte não chegar? Aí é uma coisa que nós temos que deixar no nosso jurídico e resolver judicialmente. Porque se não chegar a aporte, não tem como tocar. E o clube não vai fechar as portas para isso. Eu estava aqui pensando, vendo aqui, ó, $300 mil. Investimento feito, 2% ao mês. Rapaz do céu. Ó, será que não dava para desconfiar? Será que não dava para desconfiar? Onde que dá isso? Eu desconheço, nos Estados Unidos não dá. Aí o homem veio investir no Brasil achando que dá, também não é assim. Né? Tá para subir a Selic aí esse mês de novo, né? Mês que vem. Mas não chega nem perto disso. Mas o princípio... E o pano de fundo dessa vez que eles estão usando para dar o golpe, pelo que a gente pôde observar na reportagem, é o futebol, doutor. Nesta aba, né, deles é o futebol, ou seja, a negociação de jogadores. A gente sabe que nas negociações existe muito dinheiro que acontece com as luvas, os próprios contratos, né, são muito altos. Então, contando uma história esplêndida a respeito, convence as pessoas que, ó, a gente vai ter um lucro fenomenal, porque o cara, essa pessoa é uma promessa. Usaram até nome de jogador que não tinha a ideia de que ele estaria fazendo parte dessa negociação ou das possíveis negociações. É a história, né? Se o almoço é de graça, desconfie. E uma outra situação que eu acho que é importante a gente trazer aqui e as pessoas ficarem atentas. Quando existem golpes, quando surgem golpes na internet, o que normalmente os golpistas, como eles aparecem?
parece com um carro importado, né? Sim, importante dar essa ideia de sucesso. De sucesso. Então é carro importado, mansões, né? Mulheres bonitas, correntes de ouro, relógios de 40, 50 mil reais, 30 mil bebidas dólares, caras, não sei o que e tal, charutos caros. E nesse caso, né, como é o futebol, uma coisa mais olho no olho, você vai para um lugar bacana, um lugar chique, né? Onde tem charutos importados, né? Uísques mais caros, enfim, toda uma situação que é criada, né? Um visual, um cenário que é criado realmente para atrair as pessoas e passar essa impressão e conseguir aplicar o golpe, né? Usando uma gíria é para fazer brilhar o olhinho, ou seja, se convence de que aquilo tudo é realidade, que é verdade e que se o golpista teve sucesso, a vítima também terá. E na verdade, o sucesso que tem o golpista é exatamente a frustração do direito da vítima, né, Jasson? Agora vamos ver, né, o que a defesa do Kim vai dizer, porque realmente aí no meio do futebol, né, quem está envolvido no meio do futebol conhece realmente aí a pessoa do Kim. Vamos ver o que vai trazer na sequência aí de defesa para ele em relação a tudo isso. A gente segue acompanhando e novidades você vai ter aqui com a gente. Novos capítulos vai ter aqui no BG, tenha certeza.